Veja no ICL Notícias, segunda edição. Golpismo nos mínimos detalhes. Generais e funcionários do governo Bolsonaro produziam até panfletos e faixas dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis. Golpe revelado. Investigação da Polícia Federal mostra as datas-chave do plano para derrubar democracia e matar Lula, Xandão e Alckmin. O plano Haddad. Dólar dispara na véspera de pronunciamento de ministro da Fazenda em rede nacional. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E Série Notícias, segunda edição, está no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV. No seu Rio Grande do Sul, né, gente? Como vai ser bem esse programa? É que agora a gente voltou à programação normal. Exato, hoje sem horário extraordinário. São extraordinário, dia 27 de novembro. Muito boa noite, Mas eu Chico tenho Sá. falta de um alvivaço. Vem o alvivaço, né? Outra coisa que eu ri aqui é que acabou de entrar a nossa escalada com o grande Oliveira Júnior. Isso. Eu fiquei imaginando você dublando, com o rosto da Gabi assim e a voz do Oliveira Júnior. É porque eu faço, viu? Ninguém acompanha, mas enquanto... Porque ela estava fazendo. Eu estava fazendo aqui. Ela estava Ninguém imitando, viu. inclusive com a entonação e a... Mas Grande locutor, grande Oliveira. no tom de Oliveira, né? Que aí é outro nível. É outra Não tem coisa. como a gente chegar nele. Mas, gente, muita mais notícia tá vindo aí. A gente tá falando do relatório da Polícia Federal e agora vamos passar a falar do pacote de Fernando Haddad, que gente. Pois é. Já disparou, né, Chico Sá? O mercado não gosta. Qualquer ideia de ajudar trabalhador no Brasil, a Faria Lima grita. Ainda mais É capaz de matar e esfolar trabalhador, né? Exatamente. Ainda mais porque a gente está falando, nesse caso aqui, de, por exemplo, isenção de imposto de renda para quem ganha. A expectativa é essa, tá, gente? Ainda vamos trazer todos os detalhes a respeito. Mas tudo indica que sim, viu? Mas tudo indica que é para quem ganha até 5 salários mínimos. 5 mil reais. 5 mil reais. É porque era a promessa de campanha do Lula isentar quem ganha até 5 mil reais, né? Então, o Haddad... Atual é 2.200 e alguma coisa. Isso. O Haddad está sendo pressionado para divulgar um plano de cortes. Só que ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cortar de um lado e anunciar algumas medidas mais populares do outro lado. E a Faria Lima ficou nervosa. Hoje, o dia inteiro, dólar disparou, a bolsa caiu. Por quê? Porque, como assim? Vão isentar quem ganha até 5 mil reais? Não, não pode. E parece que está sobre a mesa do Haddad, e ele deve falar hoje às 8h30 da noite, estão sobre a mesa do Haddad duas medidas, além dos cortes de gastos que vão acontecer, mas duas medidas. Taxação dos super ricos e isenção. Não pode, né, Rodrigo? Não pode. O agro, tudo bem. Agora, super ricos... A grande mídia tem sua isenção também, tudo bem. Agora, quando é para favorecer quem ganha até 5 mil no Brasil... Não pode. Classe média ali, que arrochada, que vive tentando sobreviver a aí o mercado reage. Aí o mercado fica loucão. Então, o mercado não aguenta. Não, então são duas medidas, né? Isenção para quem ganha até 5 mil e a segunda medida, taxar os ganhos dos milionários. Porque no Brasil, Gabi, o sujeito é dono de uma grande empresa, tem distribuição de lucros e dividendos. Sobre lucros e dividendos não existe imposto no Brasil, mas não é que não existe, é zero, não paga. Então o Haddad deve propor, isso também está na mesa, uma taxação. Vamos cortar de um lado, mas a turma da grana tem que colaborar de outro lado. Olha, aí não vai taxar você aí que tem sua pequena empresa, ou que tem até sua empresa grande também. Aí estamos falando de milionários, super milionários. Sim. Então não vá. Não é lucro e dividendos de quem tem uma padaria pequena, um restaurante pequeno. É para quem tem dividendos e lucros muito altos.
Mas vamos ver, 8h30, o Haddad deve anunciar tudo isso e a gente vai falar. Boa noite, gente. Vai ser um pronunciamento em rede nacional, a gente vai acompanhar e amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz todos os detalhes, vai esmiuçar tudo isso para entender, né, o que vai ser esse pacote de corte de gastos aí. Eu estou gerando muito conteúdo para o Prensadão. Tá? Viu, E quem me escreve aqui, enquanto a gente está no ar, é o Oliveira. Obrigado pelo carinho, um abraço a todos e todas. Um abraço. Um abraço nosso para o Oliveira. Grande Oliveira. Todo dia é a nossa companhia aqui na abertura do Série Notícias, segunda edição. Mas, claro, enquanto ainda a gente não tem o anúncio do Fernando Haddad, a gente continua falando sobre o relatório da Polícia Federal. São muitas páginas, então toda hora a gente acha um elemento novo e a gente cruza também informações, a gente cruza com dados oficiais do governo federal da época, né, enquanto Jair Bolsonaro estava no poder. Então, tudo isso vai trazendo informações, elementos novos que também, né, dizem respeito à incriminação dessas pessoas todas envolvidas no golpe. Exato. Ontem a gente começou o programa mais cedo, o relatório tinha acabado de ser divulgado, né? O Alexandre de Moraes tirou o sigilo do relatório e a gente foi trazendo as primeiras informações. Hoje nós organizamos mais um pouco, né, para ajudar você a entender o que tem nesse relatório. Eu vou começar por aí, nossa equipe trabalhou também pesado, fazendo vários quadros, né, para ajudar você a entender o que tem em mais de 800 páginas de investigação no relatório da Polícia Federal. Eu queria trazer os detalhes do relatório sobre 3 personagens. A gente falou bastante do Jair Bolsonaro ontem, Gabi e Chico, e falamos sobre esses personagens também, mas não entramos nos detalhes. E existem várias páginas voltadas, focadas nesses personagens que eu vou citar agora. Vamos começar pelo general Augusto Heleno, um dos mentores do Bolsonaro. Augusto Heleno, que vem de longe na extrema-direita, trabalhou na equipe do general Frota, da linha dura da ditadura militar. Está citado nominalmente nas conclusões do relatório da Polícia Federal. Vocês reparam aqui no pé da página, ó, é a página 819 de 884. Então, ali já é o finalzinho do relatório, eles vão listando nome por nome os envolvimentos de cada um com o golpe. Augusto Heleno Ribeiro, também conhecido como General Heleno. Então, eles dizem o seguinte: documentos encontrados pela investigação na residência do general identificaram que o mesmo integrou reuniões de diretrizes estratégicas que visavam estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica, isso entre aspas, foi uma das coisas que acharam. Acharam a agenda do general Heleno, acharam anotações, acharam um monte de coisa. Também foram identificadas anotações realizadas pelo militar com teor nesta linha de atuação do diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, para coagir a Polícia Federal. Então, Augusto Heleno, a Polícia Federal identificou a articulação dele com a ABIN para coagir a Polícia Federal a não cumprir ordens emanadas pelo Poder Judiciário. Vamos para a próxima página descrevendo a ação de um dos líderes do golpismo no Brasil. Em 5 de julho de 22, o último ano do governo Bolsonaro, Augusto Heleno teve participação relevante no encontro realizado para engajar membros do governo e disseminar alegações sabidamente não verídicas, sem qualquer lastro correto de que existiriam indícios de ocorrência de fraude nas eleições brasileiras. Em sua fala, o general admitiu que conversou com o diretor adjunto da ABIN, Vitor, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais. Lembram? É aquela reunião que foi gravada pelo Mauro Cid, aqui a Polícia Federal está fazendo o resumo. No mesmo sentido, foi identificado que o investigado, general Augusto Heleno, chefiaria o Gabinete Institucional de Gestão de Crise. Eles já tinham preparado. Era o AI-0. Não tem AI-5 lá na época da ditadura? Aqui era o AI-0. O AI-0, né, o dia seguinte do golpe, era instituir o Gabinete Institucional de Gestão de Crise e instalar o general Heleno como chefe desse gabinete. Estava naquele organograma que foi encontrado pela polícia, com um outro general ainda, o general que está preso, o general Mário Fernandes. Vamos para a terceira página que cita o Augusto Heleno, terceira e última, né? O general. Tudo isso, né, diz a Polícia Federal, demonstra que o general Augusto Heleno tinha papel relevante nos fatos investigados, exercendo, conforme todos os elementos probatórios demonstram, posição de liderança e proeminência na execução do plano de golpe de Estado. É assim, relatório da Polícia Federal sobre o Augusto Heleno, que anos atrás cantava de galo. Vamos relembrar
O Augusto Heleno, que hoje está escondido, calado, como é que ele se comportava, por exemplo, numa reunião política que lançou o Jair Bolsonaro? Lembram do que ele cantou lá na hora do discurso? A gente tem aqui o vídeo. Vamos passar esse vídeo do Augusto Heleno, na época que ele era cantor? Opa, se lembrando. Canta, Augusto Heleno, vai lá. Eu vou pela primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino para, né? A musiquinha para começar e terminar, a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão. E ele agora está refestelado lá com o Centrão. Você lembra do Bolsonaro falando também, Rodrigo, uma vez? Ele falou, eu sou do Centrão, não vejo nenhum problema. Ele depois, é que ele mudou o discurso, né? Mudou. Assim. Aqui foi na campanha de 18, tanto que era o PSL, né? Era o partido antigo. Se gritar, Pega Centrão. pega Centrão. Agora, como é que a gente podia adaptar, hein? Se gritar, pega general, pega o Helenão, não fica um, meu irmão. A polícia vai pegar, hein, o general Heleno, vai te pegar. A polícia está vindo para te pegar. Bom, esse é um dos personagens citados, como disse o relatório da Polícia Federal, papel central na liderança do golpe de Estado. Outro personagem, o almirante Garnier. Gente, estamos falando de militares da mais alta patente. O general que queria brincar com o Centrão e depois se refestelou no crime, porque isso é crime. O general que se afundou em crime e um almirante também que se afundou numa quadrilha, segundo a Polícia Federal. O almirante Garnier Santos, almirante de esquadra, né, chegou a ser o comandante da Marinha do Brasil. Conforme detalhadamente descrito no presente relatório, Jair Bolsonaro convocou no dia 7 de dezembro de 2022 os comandantes das forças e o ministro da Defesa para o Palácio da Alvorada. 7 de dezembro de 2022. Lula já tinha sido eleito, Bolsonaro estava naquela fase de muda, para ver se ia dar o golpe ou se não ia. Convocou os chefes das forças, né, para apresentar a minuta de decreto e pressionar as Forças Armadas a aderir ao plano que objetivava a abolição do Estado Democrático de Direito. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contrários a aderir a qualquer plano que impedisse a posse do governo legitimamente eleito. Já o comandante da Marinha, Almirante Garnier, que é objeto aqui desse trecho da Polícia Federal, colocou-se à disposição para cumprimento das ordens, colocou à disposição tropas. A gente já viu vários trechos, mas essa é a conclusão da Polícia Federal. Tem mais um trechinho para concluir aqui em relação ao Almirante Garnier. Próxima página, por favor, gente, para a gente concluir aqui em relação ao Almirante Garnier. Vamos lá? Aí. Não, não é essa, é a anterior, era a segunda página do Almirante. Aqui, isso. A adesão de Almir Garnier, conforme as trocas de mensagens entre investigados e adeptos do golpe de Estado, descritos ao longo do relatório, serviu para organização criminosa, é assim que eles são tratados. Almirante Garnier estava numa ORCRIM, organização criminosa, pressionar ainda mais o alto comando do Exército. Em razão disso, conforme amplamente detalhado, o general Braga Neto determinou e orientou que os militares promovessem ataques pessoais ao general Freire Gomes e ao brigadeiro Batista Júnior, inclusive aos familiares destes, em razão de serem, entre aspas, traidores da pátria. Por outro lado, com relação ao almirante Garnier, a orientação era de difundir elogios. Há registros de comandantes da Marinha, de que o comandante da Marinha deveria ser reconhecido como um patriota. Então, ele era tratado como um patriota, porque era golpista. E os comandantes da Aeronáutica e do Exército como traidores da pátria, e a orientação do Braga Neto, outro apontado como quadrilheiro, bandido, porque isso aqui é bandidagem. Ataque à Constituição é bandidagem. Sugeriu atacar as famílias de colegas de farda dele que se recusaram a entrar no golpe criminoso. Então já temos Augusto Heleno, Almirante Garnier e o Braga Neto, que eu acabei de citar. Rapidinho, vamos passar pelo Braga Neto, isso a gente já falou bastante, tem bastante material. Opa! Ah, é verdade, tem o VT do Garnier, o VT é o Garnier. Lembra, a gente já tocou aqui esse vídeo na semana passada, mas só para mostrar, no dia 15 de dezembro, o que ele falava na formatura da Turma da Marinha. Vamos ver um trechinho. Todos nós queremos líderes justos, líderes coerentes. Nós não queremos líderes frouxos, não queremos líderes bonzinhos, não queremos líderes tiranos. Nem sempre conseguimos fazer tudo o que queremos.
Muitas vezes queremos navegar em direção ao porto seguro em linha reta, mas a tempestade nos impede e nós temos que navegar de acordo com o que aprendemos a navegar para contornar furacões, a fim de não perder o nosso barco, de não colocar em risco nossa tripulação. Mas saibam, senhores, que a manobra de tempestade guiará novamente o barco em direção ao porto seguro que queremos. E lá chegaremos. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. Gente, a voz dele estava até embargada, hein? Ah, mas nervoso, né? Nervosão, né? Dia 15 de dezembro de 2022. Esse vídeo é do auge da articulação golpista, Gabi. Imagina, já tinha tido o ataque à Polícia Federal no dia 12, que foi o dia da diplomação. Ele já tinha ido para o Palácio e dito para o Bolsonaro, conte comigo para o golpe. Por isso que ele dizia, nosso barco vai chegar ao Porto Seguro, pode ser que demore um pouco mais, mas vai chegar. Ele ainda estava articulando o golpe, o Almir Garnier, com essa cara de bonzinho, com a voz trêmula, golpista, segundo a Polícia Federal. Bom, e o Braga Neto, terceiro personagem que eu ia destacar aqui, a gente pode voltar então lá para o relatório, para aquelas páginas do relatório, já citamos o Augusto Heleno e o Almirante Garnier. Vamos para as páginas do relatório da Polícia Federal, mais de 800 páginas, que citam Walter Souza Braga Neto, general da reserva, já foi interventor no Rio de Janeiro, foi ministro do Bolsonaro e seria o vice na chapa do Bolsonaro. Foi o vice na chapa e seria o vice-presidente se o Bolsonaro, bate na madeira, aí tivesse ganho a eleição em 2022. Conforme descrito no presente relatório, a investigação identificou que após a elaboração do planejamento e tal, o núcleo de militares com formação em forças especiais, os denominados FE, realizaram um encontro no dia 12 de novembro na residência do general Braga Neto. Então, a casa dele serviu para articular, não era simplesmente um golpe, era a parte mais sangrenta do golpe, que era prender o Alexandre de Moraes e, se necessário, matar, executar, aniquilar, como eles diziam, neutralizar o Alexandre de Moraes. Está no relatório da Polícia Federal. Isso aqui é documento da Polícia Federal na página 874. O último trechinho do Braga Neto, né, a página seguinte, só para a gente concluir, também foram identificados fortes e robustos elementos que demonstram a participação ativa ao longo do mês de dezembro do general Braga Neto na tentativa coordenada de pressionar os comandantes da aeronáutica, aquilo que a gente vinha dizendo antes. Ele botava a turma do gabinete de ódio para ir para cima, vai para cima do Batista, que é da aeronáutica, vai para cima do Freire Gomes, né? Ele utilizou o modo de agir da milícia digital. A Polícia Federal associa o Braga Neto à milícia, método miliciano para atingir colegas de farda. É assim que está citado o Braga Neto no relatório da Polícia Federal. E por último, aqui antes da gente... Por último, não, que nós temos um monte de coisa para mostrar ainda. Por último, nessa parte do programa, um trecho que a Polícia Federal chamou de Operação 142. Foi um documento encontrado na sede do Partido Liberal. Olha que grave isso, gente. O Partido Liberal abria sua sede para o Braga Neto. E dentro, lá do partido, encontraram uma série de documentos, né? Material apreendido na sede do partido, mais especificamente na mesa do assessor do Braga Neto, o coronel Peregrino, numa pasta denominada Memórias Importantes. Ainda bem que eles avisaram, né? Os golpistas deixaram tudo anotadinho, Chico. Encontraram um esboço de ações para a denominada Operação 142. O que era isso? Lembra do artigo 142, Gabi, que eles diziam, a Constituição autoriza as Forças Armadas a intervir? E eles usavam isso o tempo todo, nos cartazes, espalhados na frente dos quartéis e tudo. Quem foi que abriu esse precedente, né, Rodrigo? Quem será que foi? Inclusive jurista, que deu parecer. Nós vamos mostrar já a carinha de um deles aqui. Mas o que era esse esboço? Um material assim, manuscrito, está na página seguinte. O relatório da Polícia Federal incluiu isso também. Podemos colocar aqui, olha isso. Esse quadro aqui, ó, estava nessa pasta do assessor do Braga Neto dentro do Partido Liberal. O documento tem vários tópicos, tá vendo? Tem vários núcleos assim, né? Bem no estilo militar, Operação 142. Então eles incluíam ações como linhas de esforço, interrupção do processo de transição. Eles falavam claramente, nós vamos interromper o processo de transição. Mobilização de juristas e formadores de opinião, para dizer que o Exército tem direito de intervir. Enquadramento jurídico do decreto 142 com a ajuda da AGU
e Ministério da Justiça. A Polícia Federal pegou tudo isso, né, porque aqui está difícil de ler. A Polícia Federal organizou isso aqui num organograma que também está no relatório, que é o que vem aqui por último, explicando o que eram estas ações propostas na tal da Operação 142. Olha aqui, ó. Avaliação de conjuntura, enquadramento jurídico, aí tem aqueles termos mais militares, centro de gravidade estratégico, estado final desejado, centro de gravidade político e o estado final político. Lula não sobe a rampa, estava entre o resumo da ópera, tudo isso era com esse objetivo. Lula não sobe a rampa, que era também um slogan que ia para as portas de quartel, como a gente viu, né, Chico? Total, não, era o mantra, era a grande filosofia da frente do quartel, era isso aí. Lula não sobe a rampa. Aí com a variação, o vagabundo não sobe a rampa, o sapo barbudo, aí trocava por várias possibilidades. O condenado, o descondenado, cada um usava de acordo com a sua preferência, mas não sobe a rampa era a grande história. E tinha uma central, portanto, de produção desses slogans. Daqui a pouco o Demore, Leandro Demore, vai vir aqui no programa e vai mostrar para a gente como é que isso aconteceu. A Polícia Federal detectou como é que eles produziam dentro do Palácio. Gente que trabalhava no Palácio produzia material de propaganda para o golpe de Estado. E isso também está no relatório da Polícia Federal. Como a Gabi lembrou, teve um jurista renomado, professor, Ives Gandra, chegou a fazer parecer, nós temos aqui, ó, o Ives Gandra aqui, um senhor, seus 90 anos, aqui, ó, Ives Gandra Martins, né? Fez relatório, fez parecer para dizer, não, veja bem, não é golpe, minha interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. Esse é o Ives Gandra. Aí tem um resuminho na página seguinte, em que ele explica por que ele acha que pode sim, ó, a minha interpretação manifestada para alunos em livros, conferências, tarará, é que no capítulo para a defesa da democracia, do Estado, se um poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que ajam como poder moderador para repor naquele ponto a lei e a ordem. É a interpretação sob medida que o Bolsonaro queria. Então, esse material aqui do Ives Gandra era usado para também alimentar o golpe. Curiosamente, ele foi poupado. Ele não foi trazido como um dos mentores do golpe, talvez porque não participou ativamente de reuniões e tal, mas participou ideologicamente. Deu sustentação política. O respeito pela idade. Sei. Porque não dá. Ele é central no golpe. Aí, a manchete da Carta Capital. Plano golpista teve consulta a Ives Gandra para simular legalidade da ação que eles queriam fazer. Todo golpe tem uma simulação de legalidade. 64 também fizeram AI-1, AI-2, AI-3, eram atos institucionais que juristas escreviam, mas não tinha nada de legal, era golpe. E o Ives Gandra se prestou a esse papel, apesar de ter ficado fora do relatório, Gabi. Também queria lembrar aqui que o Ives Gandra, ele deu palestra militares, né, em diversos momentos também, em institutos, então... Até na Escola Superior de Guerra, né? Isso, então uma coisa ali tá ligada à outra. Muita gente comentando aqui no chat que, nossa, eu tô de muito bom humor hoje e tal. Realmente eu tô de muito bom humor, sabe por quê, Chico Sá? Não. Mas entre nós hoje, Heloísa Vilela. Sim, aí falou, nossa, Gabi, hoje está radiante, eu tô mesmo. Obrigado a rir não é? também, sabe? Porque aí é felicidade completa. Foi bom, hein, Elô? Foi... Já ganhei a semana inteira. Que maravilha. Eu estava vendo você falar, estava pensando que saudade do Sobral Pinto, né? Na época que conservador não era golpista, né? Exatamente, bom nome. E ia tirar gente torturada da cadeia, né? O jurista Sobral Pinto, né? O jurista Sobral. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz na vida. Eu devia ter mais ou menos 5 anos de idade. Incrível. Ali maravilhosa. No final da ditadura ele teve um papel importante, né? Exatamente. Inclusive ele usou a lei de proteção aos animais para impedir ou para questionar as torturas, né? Que Exatamente. os presos políticos sofriam, né? Não, grande advogado. Contraste com o Ives Gandra. Gente, essa quadra da história que a gente está vivendo não está fácil, não. A gente vai voltar a falar do relatório, a gente estava esmiuçando vários pontos aqui e vamos continuar esmiuçando, né, gente? A gente tem várias datas-chave para trazer a partir desse relatório da Polícia Federal e mais especialmente da preparação da minuta do golpe, que teve participação direta do Bolsonaro. Então a gente trouxe algumas datas aqui para a gente começar, vou pedir para a gente colocar aqui na tela, nossa equipe, datas-chaves do golpe.
Tem uma que é o dia 7 de dezembro de 2022. Então, começando por ela aqui, gente, a nossa conversa. Reunião no Palácio da Alvorada. Bolsonaro apresenta a minuta de decreto do golpe aos comandantes do Exército. Então, General Gomes Freire, da Marinha, o Almirante Garnier, que o Rodrigo falou muito agora a respeito dele, e também estavam presentes o Felipe Martins, né, o assessor do Bolsonaro, o Mauro Cid também, ajudante de ordens, o Anderson Torres teve uma participação ali fundamental, e o Marcelo Câmara, que a gente tem falado bastante a respeito dele aqui também. Na sequência, a gente tem uma data aqui que é imprecisa, mas a gente sabe que é depois desse dia 7, que é esse X que está na sequência. Nova reunião no Palácio da Alvorada, Bolsonaro apresenta uma versão revisada do decreto golpista. Aí a gente tem novamente o Gomes Freire, nesse caso também o Brigadeiro Batista Júnior, mais uma vez o Almir Garnier, o almirante. Foi nessa reunião, Gabi, desculpa te interromper, daqui a pouco a gente... Não, fundamental. Foi nessa reunião que os dois comandantes do Exército e da Aeronáutica disseram, não vamos para o golpe, e o Garnier falou, vamos, se depender de mim, vamos. Essa reunião que aconteceu ali entre o dia 7 e o dia 10 de dezembro, mais ou menos, é uma data ainda que não está tão precisa, mas ajuda a gente a entender essa organização do golpe. Teve também, complementando essa informação que você traz, Rodrigo, teve também uma troca de mensagens ali do Mauro, que foram enviadas, na verdade, do Mauro Cid para o Freire Gomes, dizendo que o presidente deu uma enxugada no decreto. Então ele deu uma revisada e enxugou, tornou ali o decreto, teoricamente, mais objetivo do que estava antes. Então, o que mostra que o Bolsonaro colocou a mão diretamente nessa minuta. As primeiras informações essenciais que colocou o Bolsonaro na prática dentro do golpe. Essa informação foi fundamental. É isso. Depois a gente tem, na sequência, o dia 14 de dezembro, uma reunião no Ministério da Defesa, e aí o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, apresenta uma versão mais abrangente do decreto golpista. Então, mais uma vez, né, eles estavam ali lapidando a minuta do golpe. Que incluía a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral. Estava, mais uma vez, Gomes Freire, Brigadeiro Batista Júnior e o almirante Almir Garnier. Esse estava em todas também, né? O que mostra que voltou, né, Ilô? O documento foi. Voltou. Que não tem inocente aí, não. Todo mundo participou. O Gomes Freire está lá ainda, está negociando. Ele salta fora, mas ele tá lendo minuta para cá, minuta para lá. Ele está vendo como é que a coisa vai andar. Isso que você está falando de vai e vem deixa muito claro que houve todo um processo que foi pensado, elaborado, discutido. Não foi um rompante que alguém ficou nervosinho e falou, vou dar um... Não é isso, não. É um plano que foi sendo elaborado, preparado, né, estruturado cada vez mais. Vou trazer mais uma informação que eu achei assim, muito boa para ilustrar o que estava sendo feito ali. Porque o Mário Fernandes, na primeira reunião do dia 7... ele, que era então secretário-geral ali, né, do Bolsonaro, da presidência. General. O general, ele manda muitas mensagens, a gente já falou a respeito delas aqui, mas ele manda uma mensagem confirmando a importância da reunião que estava sendo feita ali. E aí tem um trecho da mensagem que foi enviada para o Mauro Cid. Ele fala assim, Cid, eu acho que você está tendo uma reunião importante aí agora no Alvorada. Aí olha o que ele fala, isso é história. A história é marcada por momentos como esse que nós estamos vivendo agora. Quer dizer... Isso era, para eles, assim, um momento fundamental, era o momento do golpe. Que deixa claro que ninguém estava discutindo receita de bolo. Exatamente. Né? E que o Mauro Cid estava lá dentro, ao contrário do que ele andou dizendo, que, né, eu estava lá, mas eu não participei de reunião e tudo, então tá mais do que claro que ele estava lá participando, discutindo, coordenando. É um pescoço dentro do golpe. A gente tem também, aqui para trazer, agora falando a respeito do plano do punhal verde e amarelo. Punhal Verde e Amarelo, que foi na casa do general Braga Neto, né, no Walter Braga Neto, foi discutido e começou a ser executado a partir dali, né? E que culminaria com o dia 15 de dezembro, com a tentativa de prender o Alexandre de Moraes. Aí a gente tem as datas-chave também que a nossa equipe preparou do plano. Então a gente tem o seguinte, o objetivo é isso, Rodrigo, matar Lula, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin. No dia 9 de novembro de 2022, o plano foi impresso no Palácio do Planalto pelo general Mário Fernandes, esse que eu comentei agora, que mandou a mensagem. Isso é história, a história sendo feita. Depois, no dia 12, reunião na casa do Braga Neto, como eu disse, aprovando o plano. Nessa reunião estavam Mauro Cid, sempre bom a gente lembrar os nomes, né? Major Rafael Martins de Oliveira, Braga Neto, né, o dono da casa, e o tenente-coronel Ferreira Lima também estava lá.
Na sequência, a gente tem uma data imprecisa, mas que gira em torno também do Plano Punhal Verde e Amarelo, também ainda em novembro, uma ação clandestina, Copa 2022 para executar o plano de assassinatos. A operação teve seu ápice em 15 de dezembro e os participantes são os Kids Pretos. Lembrando que se criou ali um grupo num aplicativo de mensagens, o Signal, né, o Signal, na verdade, onde eles conversavam e cada um usava um nome diferente, linhas clandestinas também para tramar, né, e acompanhar o Xandão, acompanhar como que estava o paradeiro dele, onde ele estava indo, né, onde ele estava frequentando. Então, tudo isso foi feito nesses termos. Eloy, Chico e Gabi, né? São duas operações andavam juntas, né? A cúpula se reuniu várias vezes no Palácio para tomar decisão política. Vamos fazer o golpe ou não vamos? Vamos fazer um documento, um decreto ou não vamos? Bolsonaro apresenta uma minuta, apresenta outra, e isso é uma coisa. De outro lado, a turma da operação, que é o Punhal Verde e Amarelo. Enquanto os de cima estavam decidindo como é que seria a justificativa jurídica e política, os de baixo já estavam se preparando, não eram tão de baixo assim, era general, coronel, tenente-coronel, mas não era a alta cúpula. E estavam se reunindo. Então, as duas coisas andaram juntas e iam se encontrar no dia 15 de dezembro de 2022. Como o Bolsonaro não assinou a minuta, parece que foi isso que impediu, né, a ação de acontecer no dia 15. A ação de acontecer no dia 15. Eu acho que tem outra coisa que é importante também, que não são só esses generais que a gente está falando, o Bolsonaro, existem os outros agregados desse processo que agiram e deram todo o apoio. Por exemplo, desembargadores que defenderam artigo da Constituição 142, como você falou na abertura, que para ser usado para um golpe, então tem mais de um desembargador. Políticos que ajudaram a organizar reuniões no Congresso para difundir essa ideia absurda de que esse artigo poderia ser usado para o golpe. Então tem vários coadjuvantes que agora, com o relatório da PF, a gente tomou conhecimento da profundidade, do alcance que esse golpismo já tinha, né? Como disse o outro ali para mim outro dia, a sepsemia que o Bolsonaro promoveu na sociedade brasileira. Olha, foi por pouco, hein, Chico? Por muito pouco, não. E o maluco é que você não ouve em nenhum momento de ninguém, de nenhum militar, a palavra ou o lema respeito ao resultado da eleição. Tudo menos isso. Porque mesmo os que dão para trás lá nos finalmente, que pulam fora, o Gomes Freire, então, ninguém defende, ninguém levanta a voz, não há nenhum pronunciamento. Não há assim, o Gomes Freire ou o brigadeiro, esqueço o nome dele, o Batista Júnior. Batista Júnior. Podiam estar, o senhor está preso, o senhor está propondo um golpe de Estado, o senhor está preso. Não fizeram, né? Não fizeram. Não, defesa da democracia não há de ninguém. Dessa turma. É assim, gente, o país acabou de eleger um novo presidente, será que a gente vai cair nessa aventura de novo? A gente não está com essa bola toda como a turma de 64, vamos, calma, ninguém. É todo mundo para cima mesmo, esse Almirante, ele está nervosíssimo, esse que passamos o vídeo, o Garnier. Era o dia 15, Chico. Ele estava nervoso. Provavelmente ele estava achando assim, olha, hoje pode ser que podia ser que prendessem o Xandão. Ele sabia que talvez prendesse. Ele está quase tremendo. Estava tremendo. Ele está em pleno golpe. Ele está dentro do cenário do teatro do golpe. Por isso que a nossa chamada é a radiografia do golpe. Eu acho isso muito, muito forte, gente. Olha, os caras estavam tramando, a Gabi trouxe aqui o resumo feito pela nossa equipe, muito bem feito, né? Reunião para cá, reunião para lá. Dia 15 era o dia para as duas frentes se encontrarem. O jurídico, político e a operacional. E no dia 15, o almirante golpista vai para uma formatura e faz um discurso com a voz trêmula. Com a voz trêmula. Isso é radiografia, para a gente ver o que poderia ter sido. Por isso que ele fala, o barco vai chegar a um porto seguro, pode demorar um pouco mais. Ele estava achando que ia ser naquele dia. Essa imagem que estava na cabeça dele enquanto ele falava isso. Ele achou que estava fazendo história ali, né? Eu fico imaginando isso. E porque essas coisas vão se perdendo ali, né, no passado. A gente não ligou todos esses pronunciamentos, né, a aparição do Bolsonaro depois de ficar um tempão calado. Nós vamos mostrar daqui a pouco também. A gente vai trazer também. Mas tudo isso a gente vai juntando com as peças do relatório que estão saindo e aí elas vão fazendo sentido. Tem uma outra coisa que acho super importante da investigação da Polícia Federal, que é a respeito das faixas e cartazes que apareciam nos acampamentos golpistas. A gente falou ali, por exemplo, que eles diziam Lula não vai subir a rampa, e aí vários
alternativas a isso, né? O vagabundo, o descondenado, não sei o quê. Ladrão, eles O ladrão, tudo isso. SOS, olha, Intervenção SOS, Federal, artigo 142. Tudo isso. Essas frases todas que apareceram, né, na mão das pessoas comuns, né, dos apoiadores de Bolsonaro, elas eram produzidas por integrantes do governo do Bolsonaro. Então, tudo isso foi arquitetado, gente. Equipe Isso de é criação muito estava dentro do Palácio do importante. Planalto, né? Exatamente. Aquela história que os velhinhos estavam ali Isso espontaneamente defendendo a democracia. Esquece, né, meu irmão? Está no relatório da PF, da Polícia Federal, mencionando conversas entre os membros da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, mais uma vez, falo aqui do general Mário Fernandes. Está em todas, general Mário Fernandes. Realmente. E também um coronel, o George Robert Oliveira Lisboa. É um nome que talvez as pessoas não estejam tão familiarizadas, mas é importante. Por quê? O coronel Jorge, no dia 7 de novembro de 2022, ele sugere a confecção de um panfleto. Aí eu vou mostrar aqui o rascunho e como ficou. Olha só. Ele desenha dentro do palácio isso, Gabi? Gente, isso é muito bom. Equipe de criação de marketing do golpe dentro do É palácio. surreal. Chega a ser cômico, mas é absurdo, né? Enfim. Ele põe a liga. O golpe estava sendo tramado. Isso rodou nos grupos de Telegram, de WhatsApp, um monte de gente compartilhou. E isso saiu da cabeça dos golpistas. Agora o povo não consegue nem copiar do golpe. Né? Porque no rascunho tá lá, vamos marchar. E no cartaz tá, vamos marchar. Vamos marchar. Mesmo. Não, e assim, olha, no rascunho, Elô, se a gente olhar lá na observação embaixo, 9 de novembro. podemos colocar um pouquinho maior, só para a gente enxergar aqui, ó. Colocar maior, do lado esquerdo está o rascunho, ali, ó, ele coloca letras brancas, ele detalha. Letras brancas. E quem confeccionou obedeceu, porque é coisa de milico. Letras brancas, pode colocar. Vamos ver o que mais está escrito. Agende a marcha na sua cidade, fundo azul da bandeira. Fundo azul. Tudo planejado, era centralizado. Não é assim, os velhinhos, a turma na frente do quartel. Veio pronto, Chico. Tudo, o pacote completo, né? É o grande guia do golpe. Com toda a padronização de cores, do material de comunicação. Aí sua família, que está lá no interior, na praça, pegou esse ônibus aí, esse bonde do golpe, tá o quê? Tá presa na papuda. Sabe? O que essas pessoas levaram? Não, a família lá do interior, direto para a cadeia. Grande coisa, cara. E eles passaram por um processo de convencimento, né? Porque essas pessoas foram convencidas de que houve fraude nas eleições, de que eles estavam defendendo a manutenção da ordem no Brasil, e eles tinham, o relatório mostra isso muito claramente, que eles tinham uma preocupação muito grande com o discurso único. A gente estabelece qual é a meta e a gente distribui. Então, o artigo 142, por exemplo, foi motivo de discussão, de decisão de que esse é o discurso. E a gente vai propagar esse discurso de várias maneiras, em campanhas, nas manifestações públicas, dentro do Congresso Nacional, chamando uma audiência pública. Nos grupos de zap. Nos grupos de zap. Então, era muito organizado. Não houve, assim, improviso. Não. Vou chamar o Demore aqui para nossa mesa redonda, ele já está pronto para entrar com a gente. Demore, boa noite. Olha, teve até, Demore, gente contente com esse resultado aí. A gente mostrou o antes e o depois, né? O rascunho e o que rodou nas redes sociais. O general Mário Fernandes, mais uma vez, ele pediu para o coronel Jorge Lisboa parabenizar quem fez o material. Olha só aí na sua tela. General Mário Fernandes dizendo: excelente, Robert, ficou padrão, cara. Parabeniza o seu camarada lá. Porra, e agradece muito a ele, cara. Um grande abraço, amanhã a gente conversa, força. Boa noite para você. Washington Oliveto do golpe. Coitado do Oliveto. Coitado do Oliveto, não merece isso. Ô Chico, daqui a pouco a gente vai descobrir. Você sabe que tem uma artista da extrema-direita que ficou muito famosa nos últimos anos, que é a Lucy Born. Daqui a pouco a gente vai descobrir que a Lucy Born era um general, gente. Porque tudo sai daí. Essa parte dos designs gráficos me chama muita atenção. Eu pedi para o pessoal separar isso, porque, para além de mostrar, né? Porque muitas vezes a gente falava essas coisas. Olha só, Rodrigo, esse vídeo do Garnier, o primeiro e talvez único a mostrar isso,
na internet, e talvez na imprensa brasileira, fui eu. Quem achou esse vídeo fui eu. Lá? No Estado. Ah, Eu mostrei esse vídeo no Estado. E parecia loucura. As pessoas falaram, Demônio, você tá exagerando. Eu falei, gente, olha o discurso desse cara. Tá gravado no Desperta, só as pessoas procurarem lá. Eu fiz um programa quase inteiro sobre esse vídeo no ano passado. E aí, agora a gente começa a entender as coisas. E a gente começa a ver que as faixas que estavam desde o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada, lá em Santa Catarina, na fronteira com a Argentina, até o Forte Apache de Brasília, elas vinham do mesmo centro. E aí eu lembrei, Rodrigo, que na semana passada a gente mostrou até no programa um print que estava rolando pelo Telegram, bem nessa época aí, novembro, dezembro de 2022, falando o seguinte, olha, atenção, se o Lula parece ter morto envenenado, a esquerda forjou a morte dele para que ele pudesse fugir. Rodrigo, temos alguma dúvida, ou pelo menos quase nenhuma dúvida, de que isso também partiu dessas pessoas? É claro que não. A gente viu que tinha um centro de produção de informação para controlar o que se chama de narrativa, para manter essas pessoas presas nessa narrativa e para aquilo fazer muito sentido, para passar a impressão de que havia um apoio popular, um apelo pelo uso do 142, um apelo para que as Forças Armadas salvassem as pessoas. Nessa confecção de mensagens, Gabi, tem até mesmo as mensagens que eles iam passar para os generais com os quais eles iam se reunir. Então tinha lá coisa para pedir para o Freire Gomes, ajude a salvar a nação Freire Gomes, tinha o nome do Batista Júnior, tinha o nome do Garnier, já forçando a mão para que os caras passassem nas praças, ou alguém fosse lá, tirasse uma foto, mandasse no grupo de dados e falasse, olha aí, general, o povo está pedindo para que o senhor salve o Brasil. Então era uma coisa muito arquitetada e muito bem pensada. Eu fiquei bem surpreso. Parece uma parte boba, né, Lô? Mas é a parte do marketing. Ela é fundamental em qualquer regime, né? Fala, Gabi. Tem mais um documento que foi salvo ali, de acordo com a PF, né, no dia 7 de novembro, chamado Faixas. E aí tem o arquivo. A gente vai pedir, eu vou pedir aqui para encher a tela com esse arquivo, porque mostra que a PF interpretou como essas mensagens seriam confeccionadas, né, nas faixas. Então, aquilo que a gente viu, SS Forças Armadas e tal. Olha só as faixas. Liberdade sim, censura não. Respeito à Constituição, contagem pública dos votos. Aí, SOS Forças Armadas. Isso aparecia direto Nossa, no Brasil muito. inteiro. A gente viu muito isso. Demais. General Freire Gomes, comandante do Exército, salve nossa democracia. Aí a gente tem também Almirante Garnier, comandante da Marinha. Do Marinha tá escrito, né? Porque tem muito erro aqui também. Salve nossa democracia. Erro aí, né, Gabi, na verdade. Desculpa, vou até tudo. Ortográfico de ideia de tudo, né? Acho de que o forte aí conceito. são os erros. Brigadeiro Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, salve nossa democracia. Auditagem no processo eleitoral. Não há ditadura, aí a crase toda errada, do judiciário. Novas eleições para presidente e, na sequência, ilegibilidade do Lula já, indo conforme está no documento. Eu digo que a gente precisa mexer no currículo das Forças Armadas, eu não estou aplicando. Precisa. Mexer geral, porque tem que aprender história, sociologia, filosofia e português. Até língua portuguesa. Mas esse, como vocês falaram, é o menor dos erros, né? O erro de ortografia é o menor dele. Agora, se falar isso para um cara de extrema-direita, ele vai achar bom. Que bom! Os militares estavam, sim, preparando, estava tudo centralizado mesmo, porque a gente precisava disso. Só que para quem está do lado de cá, para aqueles que são defensores da democracia, e alguns que achavam, vocês estão exagerando. Aquilo não é tanto assim. Como a gente ouvia sobre 64, quando dizia, os Estados Unidos ajudaram a dar o golpe, e o pessoal, isso aí é teoria conspiratória. Depois abriram os áudios lá da Casa Branca e estava o presidente conversando, dando instrução para o golpe em 64. E demorou 50 anos para a imprensa, do Brasil, o Globo e etc., reconhecer que foi um golpe, o de 64. Aqui está saindo mais rápido. Aqui foi de uma vez só. E deixaram tudo por escrito, hein, Demori? Até o roteiro de publicidade e propaganda, eles deixaram assim, agora tinha pra gente ler. Coisa que eu não entendo, eu queria a ajuda de vocês. Lendo o relatório quase inteiro, eu não entendo por que só o Mário Fernandes, assim, de general, foi preso. O que é que ele tem de diferente do Braga Neto, por exemplo? Boa pergunta. O Felipe Martins foi preso, né? Mas não é general, né?
Ele está falando como general. Como general. Martins, Não é esse tipo? assessor do... Não. Não, ele foi preso porque havia uma dúvida se ele tinha deixado o Brasil via Estados Unidos. Exatamente. E aí depois ele ficou preso por um tempo, e aí depois solto, e nessa operação ele não foi preso, não. O que eu vi nesses últimos dias, Chico, é que há uma... Eu falei com muita gente nesses últimos dias, até porque eu andei meio adoentado, então eu fiquei na cama usando o celular para falar com pessoas, né? Há uma preocupação, inclusive dentro do próprio governo, para de algum modo salvar as instituições. Não por acaso a fala do ministro Múcio é uma fala emblemática, a gente tem que saber ler a fala do ministro Múcio, daqui a pouco eu quero rebatê-la historicamente também, mas, para passar informação para as pessoas, o ministro Múcio falou, não foram as Forças Armadas, foram alguns CPF. Exato. Então, essa frase, Chico, o que há por trás dela? Está sendo feito um grande acordo, sim. Esse acordo não é de hoje, a gente vem denunciando esse acordo aqui, esse acordo não parou, esse acordo não vai parar, possivelmente ele vai se estender ao longo da fase da denúncia. Agora acabou de sair uma notícia que a PGR já declarou que há muitas provas para serem analisadas, então vai precisar de muito tempo para avaliar o inquérito, e isso tudo é ganho de tempo para entender quais são os anéis que se perde, se alguns dedos serão perdidos, mas tem uma preocupação, inclusive dentro do próprio governo, de tentar salvar a imagem das instituições no geral, principalmente as Forças Armadas, porque é visto como importante que a imagem de uma instituição da República não seja arranhada, né? Sim. Então, assim, aí a gente vai gostar ou vai desgostar, mas isso é o que eu ouvi aí já desde a semana passada, então é por isso também que se evitou botar a mão em algumas pessoas aí, entre elas o Braga Neto, e você vai ver, né, Chico, foram pegando de baixo e subindo aos poucos, aí pega general da reserva, aí pega um tenentinho coronel aí pega um coronelzinho lá e tal, e aí fizeram um muro de contenção, né? O Braga Neto não chegou. Uhum. Demore, eu sei que você já vai ter que sair daqui há pouquíssimo tempo, então queria aqui virar um pouco a página, porque o Demore quer muito falar da importância de não anistiar os golpistas. A gente teve uma reportagem do portal Metrópolis, do Jonatas Martins, mostrando que um dos 5 apontados como assassinos do Rubens Paiva, esse cara, ele continua recebendo salário do Exército. Isso é muito importante. Muita gente vem aqui no nosso chat todos os dias falar do filme Ainda Estou Aqui, né? Enfim, brilhante e importantíssimo, muito atual. A gente está falando aqui de R$ 35.991 que caem todos os meses na conta desse general, né? Que é o José Antônio Nogueira Belham. Dados que estão no portal da Transparência, né, Demore? Eu queria usar isso só como gancho, Gabi, para a gente tensionar mais essa questão da anistia, que é uma questão que os colegas sabem que eu me preocupo com isso já há muito tempo, né? Rodrigo, mesmo quando parecia maluquice, né? A gente lá atrás falava, não, imagina que vão, olha, não imagina, gente, a gente sabe como é que é o Brasil, né? Eu quero ler um trecho rapidamente do livro daqui a pouquinho para a nossa audiência, um trecho de um parágrafo curto, só para a gente rebater um pouco a fala do Múcio, mas essa questão da anistia é uma preocupação. Já ouvi também que não há nenhuma medida para se prender o Bolsonaro antes de transitar do julgado. A gente está falando aí de muitos anos. No ano passado, na semana passada, saiu uma notícia, se eu não me engano, na Folha, dizendo que querem concluir isso tudo, né, inclusive com julgamento no STF, até junho do ano que vem. Olha, pode acontecer. Eu não tenho bola de cristal, viu, Rodrigo? Mas eu duvido que se conclua até junho do ano que vem. Duvido. Por quê? Há uma grande preocupação com a legitimidade do processo. Esse processo já começou com um grande ponto de interrogação se ele poderia ter começado no STF ou não. Vários juristas discordam, mas o STF foi lá, votou. Opa, a gente teve uma interrupção aqui na internet. Sobre o prazo, a Maíra Heck, advogada que esteve aqui com a gente na semana passada, disse que a gente fez essa pergunta. 2025, né? Liquida tudo. Ela falou, olha, não sei, pode chegar a 2026. Porque 1 ano e meio para um processo como esse é razoável. Ela calcula no começo de 2026. Ela calcula primeiro semestre de 26 para terminar, Demore. Eu vou divergir da doutora Maíra Hecker com toda a vênia, sabe por quê, Rodrigo? Porque tem muita gente imaginando. A denúncia ela foi feita, ela pegou uma coisa que já tinha sido usada no mensalão, né? Que eles chamam de núcleos, né? Lembra? O mensalão tinha 3 núcleos, né? O núcleo político partidário, o núcleo ideológico, o núcleo não sei o quê. E aí também, se não me engano, o Petrolão usou um pouco isso. No ano passado a gente viu em outros casos. Só que nesse caso, eles têm os núcleos também, se não me engano, são 6 ou 7 núcleos.
há uma disputa muito grande nos bastidores desse processo. De muita gente que não é só bolsonarista maluco também, de gente que quer ver, eventualmente, até essas pessoas presas, mas que está fazendo uma força imensa para que as condutas sejam individualizadas. Claro. Se isso tiver que ser feito, são 36 pessoas, o Ministério Público vai ter que analisar de tudo que a gente está vendo, o que é que cada um fez e para qual crime concorre. E aí, Rodrigo, isso vai demorar muito tempo. E aí, depois dos julgamentos, não é como o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, o STF usou uma tese que é chamada crime de multidão, que é quando tem um linchamento, por exemplo, é o exemplo mais clássico de crime de multidão. Quando tem um linchamento, muitas pessoas batem em um ser humano, esse ser humano morre, você não tem como saber qual foi o chute que matou a pessoa. Então, você acaba indiciando todas elas por tentativa ou assassinato. Tá? Isso é crime de multidão, acontece com briga de torcida, com briga de gangue, com briga de rua, com brigas de multidão. O STF usou essa tese para não individualizar as condutas de muitas pessoas do 8 de janeiro. Nesses processos agora, já está tendo uma reação muito forte para que isso não aconteça, porque isso lá no futuro pode levar a nulidades. Então tem muita gente preocupada com isso. Então eu acho que esse prazo de terminar em junho do ano que vem é uma ficção, mas veremos como a coisa anda também, né? Agora, eu queria usar isso, Gabi, só para rebater a fala do ministro Múcio, né? Que eu acho que é o cara que está dentro do governo ali, contemporizando e passando pano, e também é um cara que já falou sobre anistia, a gente tem que deixar claro isso, né? O ministro Múcio já falou sobre anistia, então, e foi usada essa tese por muita gente, inclusive, pelo Múcio, de que não foram as Forças Armadas, né? E a própria defesa do Bolsonaro falou, e o próprio Bolsonaro falou, né, Lu? Ele falou nessa entrevista que ele deu no aeroporto, ele falou, não se dá golpe sem ter todas as Forças Armadas, né? Você não tem como dar um golpe se você não tem todo o Exército, toda a Marinha, toda a Aeronáutica. Bom, eu estou relendo, na verdade, um livro que é sugiro para as pessoas, Forças Armadas e Política no Brasil, do José Murilo de Carvalho, é um dos maiores estudiosos das nossas Forças Armadas, da história, né? Isso aqui é uma coleção de ensaios que ele escreveu desde os anos 70, e aí esse livro foi reeditado por causa de 2018 e por tudo que a gente vive hoje, né? As Forças Armadas, elas voltaram na moda da notícia, digamos assim. E aí, Rodrigo, olha que curioso. Na página 68 do livro, 69, o José Murilo de Carvalho ele fala o seguinte, sobre essa ideia de que você tem que dar golpe com todas as Forças Armadas. Isso é uma falácia já desconstruída por ele, já desde os primeiros golpes da República em 1889 e para frente. Ele escreve, a exceção do episódio conhecido como Manifesto dos 13 Generais, Exército e Marinha nunca intervieram conjuntamente na história. Ou se combatiam entre si, ou promoviam movimentos independentes. Daí tratarmos separadamente as duas forças. Começando pelo Exército, ficou claro que não se pode falar em intervenções da corporação como um todo. Ele fala isso. As intervenções militares ao longo da história não foram nunca intervenções da corporação como um todo. É um fato contra-histórico você falar que tem que ser toda a corporação que vai dar um golpe militar. Diz José Murilo de Carvalho, as intervenções variavam em sua natureza em função de grupos que as promoviam. 2 foram de oficiais superiores, lá até os anos 30, e 2 de praças e outras de alunos e até de oficiais e subalternos. Ou seja, essa tese de que para dar golpe você tem que ter todas as Forças Armadas e tudo, isso é uma balela. Se quisessem dar golpe, inclusive, só com o Garnier, né, e aí para usar a imagem dos bolsonaristas, se fossem machos para isso, eles teriam tentado, inclusive, só com a Marinha. E eu não duvido, Lu, que teria dado certo, porque a história nos mostra que é assim que são dados os golpes no Brasil. Com pouca gente, com algumas pessoas, em alguns momentos históricos, e nunca com o corpo inteiro das Forças Armadas. É como o Chico estava falando agora há pouco, se esses generais que sabiam, que foram informados, que não concordaram, não fizeram nada... Se a Marinha sozinha fosse lá e desse o golpe, eles iam fazer o quê? Exatamente. Se virar contra o golpe ou iam ficar caladinhos em casa? Demore, e tem momentos, tem frases de todos os envolvidos, do Mário Fernandes, do Garnier, que ou eles vão atrás ou a gente passa por cima. Sim, eles falam isso. É isso aí. A gente corta a cabeça e vai, e pega o resto da tropa. Não havia só a possibilidade de, não, vai todo mundo... Ou ninguém vai. Não havia isso, não. Sabe o que faltou para o golpe também, mesmo que fosse só de uma parte dar certo? Washington.
né? Eles tinham recebido lá do norte o recado, alguns meses antes, de que os Estados Unidos não dariam apoio dessa vez. Alguns generais ficaram sabendo disso. E me parece que até por isso é que o comando do Exército não embarcou. Como é que seria dar um golpe sem o apoio dos Estados Unidos? Isso aí se sustentaria? Eu acho que o Bolsonaro ficou com muito medo de assumir um golpe só com a Marinha. Isso fica muito claro no relatório da PF também, quando você vê que eles se preocuparam intensamente em desenvolver uma argumentação para ser vendida lá fora tinha isso também. a respeito do golpe. Sim. É a propaganda internacional, né? Né? Usando os adidos militares e aquelas pessoas que a gente trouxe aqui até na semana passada, né? Os lobistas oficiais do Exército. O Exército pode contratar oficiais que já estão na reserva por tempo determinado e o nome desse cargo é assessor parlamentar. Então, eles usariam esses assessores parlamentares com os parlamentares das bases e também em Brasília, para já convencê-los dentro do Brasil e fora do Brasil de que aquilo era legítimo e a gente estava restabelecendo a democracia brasileira. O relatório cita pelo menos 3 assessores parlamentares das forças, exatamente nessa Que condição. seriam usados nessa propaganda internacional. Exato. Demore, obrigada por hoje. Aliás, você já está melhor, né? Eu ia dizer melhoras, mas agora você já... Deu uma tossidinha aí. Não, mas tá bem, tá no jogo, tá no jogo. Não, mas já estou melhor. Eu tava ficando muito feliz, Gabi, porque antes de entrar no ar, eu estava olhando para baixo, assim, quando a gente fica esperando, a gente fica olhando para baixo. Eu estava lendo livro aqui, né? Eu estava lendo livro aqui para pegar o trecho e tal, e aí eu pensei, a Gabi falou assim, eu estou muito feliz hoje porque está entre nós, Elô. E daí eu soltei o livro, eu peguei o livro de trás, assim, ó, eu levantei, porque eu pensei que ela ia me chamar. Mas era Elô. Não, Demore, mas tem como me culpar por isso? não, né? Como, né? Não. Mas olha, também estou muito feliz com a sua volta, tá? Estou muito feliz, mas é que eu estava radiante porque é presença no estúdio, né? Vem aqui pro estúdio que eu fico radiante também. Tá bom? É isso. Nos veremos. Boa. Verdade. Um beijo. Obrigado, Demore. Beijo, querido. Boa noite. Gente, saiu uma notícia aqui agora no Globo, que acho importante a gente trazer, viu, pessoal? Do Supremo Tribunal Federal, que vai julgar no início de dezembro, de acordo com o Globo, um recurso da defesa do Bolsonaro, olha só, para declarar o impedimento do Alexandre de Moraes no inquérito do golpismo. Eles vão tentar. É jus já tava esperneante. meio com bola cantada, Eles né? vão espernear, mas isso aí é Mas sem chance. esse tema ele foi pautado pelo presidente lá do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, relator desse caso, e tinha sido rejeitado já esse pedido dos advogados do Bolsonaro em fevereiro passado. Esse caso vai ser discutido entre os dias 6 e 13 de dezembro no plenário virtual do Supremo, então para a gente ficar de olho, sem a necessidade dos ministros estarem ali presencialmente, né, portanto. Sim. Então, dos 11 integrantes do STF, só o Xandão, que é o alvo da ação de Bolsonaro, não vai votar. Vai dar Cássio, tira o Cássio, vai dar 9-1, 9-2. Porque se for retirar das causas todo e qualquer juiz do Brasil que uma parte não goste, ou uma parte tentou matar, você tira todos os juízes da Amazônia, todos os juízes envolvidos com questão de garimpo, você tira praticamente 80% dos juízes do Brasil, todos os juízes dos casos do jogo do bicho foram ameaçados de morte. Uhum. Gente, eu vi a explicação muito boa já tinha visto da do Kaká e vi agora recentemente a do Lênio Streck, que é um dos nossos mais, digamos, iluminados juristas, e ele diz isso seria beneficiar o réu, beneficiar quem está sendo acusado. Então, eu não gosto desse juiz. O Supremo ele não pode ser julgado por aquele. Exatamente. Então, vou beneficiar o Bolsonaro tirando o Alexandre de Moraes. Por eliminação, ele escolhe o juiz. Eu ameacei eliminar, neutralizar, matar o Xandão ao longo do processo e eu, por cima, ainda vou ser favorecido com a retirada do Alexandre de Moraes, porque ele passou a ser vítima dentro do processo. Então, o que é que eu faço daqui todo dia agora? Se eu estou em qualquer caso, se eu sou acusado, primeira coisa é ameaçar de morte o juiz. Isso. Ele passa a fazer parte do processo e eu me livro dele. Então, conta outra história. Boa, Chico. É Muito isso. boa essa observação. Gente, a gente vai continuar nesse assunto, mas antes eu quero trazer um recado do Eduardo Moreira sobre a pós-graduação que o ICL vai lançar amanhã, quinta-feira.
o curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, para até ajudar a gente a entender o que está acontecendo agora no Brasil, porque não está fácil também, né, gente? Então, a gente vai antecipar, aqui, aliás, o Edu está antecipando, a gente tem um trecho da fala aqui para você entender do que se trata. Vamos colocar agora. Fala, galera, tô chegando em casa do ICL e deixa eu só contar uma coisa para vocês, assim, organicamente mesmo, ainda com a surpresa do momento. Tava lá no ICL agora, conhecendo todos os detalhes finais da pós que a gente vai lançar na quinta-feira. E assim, é inacreditável a pós-graduação, né? Reconhecido pelo MEC, tudo direitinho, que a gente vai lançar nessa quinta-feira à noite. Então é o seguinte, spoiler, se preparem que vocês não vão acreditar. Não é vídeo para, vai aqui atrair atenção, marketing, não. É um vídeo de alguém que acabou de assistir uma coisa que eu não imaginava que a gente conseguiria fazer uma coisa dessa há 3 anos atrás, sabe? Então se preparem, quinta-feira vem bomba. A gente vai revolucionar o que significa pós-graduação no Brasil. Quinta-feira à noite a gente se vê. E para participar, na quinta-feira à noite, tem que se inscrever em icln2.com.br. O Edu, junto com o Gessé Souza, vão estar lá para te explicar tudo que vai rolar. Então, hein, gente, 8 horas da noite amanhã. Amanhã. Bora. Vamos continuar falando do relatório da PF, gente? Tem uma série, olha só, uma série de notícias dessa época que a gente já trouxe aqui, relacionando com os fatos que estão mencionados no relatório. Então, um desses a gente vai trazer agora, eu acho muito importante, para mostrar como é que funcionou a dinâmica, o comportamento do Jair Bolsonaro nessa época. Isso aí, radiografia do golpe. Então, vamos lá. O Bolsonaro, vocês lembram, ele ficou mais de um mês em silêncio depois de ser derrotado nas urnas. Ele só saiu do Palácio do Planalto para falar com apoiadores no dia 9 de dezembro de 2022. Talvez você não se lembre de como foi esse pronunciamento, a gente vai trazer aqui também. Só que o dia que ele resolveu falar, que Bolsonaro resolveu falar, foi também o dia que ele se reuniu com o general Estevam Teófilo, gente. Áudios que foram obtidos pela Polícia Federal revelam que o tenente-coronel, o Mauro Cid, disse que o Bolsonaro estava fazendo ajustes na minuta do golpe, que foi apresentada 2 dias antes. A gente contou no início do programa isso. Ele apresentou a minuta do golpe para os comandantes das Forças Armadas e só o almirante Almir Garnier, da Marinha, aceitou a proposta, pelo que explica a Polícia Federal. E aí o Bolsonaro foi conversar com o Estevam Teófilo. Isso está até no documento, Gabi. Eu queria pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela. Vamos colocar. O que a Gabi estava resumindo está na página 845 do relatório da Polícia Federal. O Bolsonaro, quando fica sabendo, as 3 forças não vêm. Aí ele se reúne com o Estevam Teófilo no dia 9 de dezembro de 22 e fala assim: Estevam Teófilo, comandante do COTER, que é justamente os kids pretos. Isso. Você faz o golpe, você garante o golpe. Aí ele aceita. O Estevam Teófilo topou. Por isso que o Bolsonaro sai para falar com os apoiadores depois de mais de um mês, justamente no dia 9, porque ele ficou feliz. Total. Tio, agora eu tenho apoio. E aí ele vai para frente do palácio, né, Gabi? E fala com os apoiadores. E aí, no áudio do Mauro Cid, no dia 9 de dezembro, para o general Freire Gomes, que estava resistindo a colaborar aí na trama golpista, é o seguinte, a gente tem também a transcrição aqui na tela. Boa tarde, general, só para atualizar o senhor do que vem acontecendo. É o seguinte, o presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizando as forças, né? Mas ele sabe, ele ainda continua com aquela ideia que ele saiu da última reunião. Mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. Ele está, cara do agro. São alguns deputados, né? Né? Então, a pressão que ele tem recebido é muito grande. Hoje, o que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto. Enxugou o decreto? Decreto é a minuta do golpe, gente. Aqueles considerando, que o senhor viu e enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? E o que ele comentou de falar com o general Teófilo, olha só aí, mais um indicativo. Na verdade, ele quer conversar, ou seja, ele quer convencer o Teófilo a embarcar no golpe, né, Rodrigo? Então era isso, dia 9, o Mauro Cid manda essa mensagem pro general,
avisando, ó, o Bolsonaro está conversando com o Teófilo e enxugou a minuta. E aí, Gabi? Olhei para o lado errado, Chico. Elô. Aí no dia 9, animadão, porque o Teófilo topou. Aí Bolsonaro vai falar com a galera. vai falar com a galera. A base dele. Aí a gente tem ele lá fora. Ele disse para os apoiadores dele Boa. no dia da reunião com o Estevão Teófilo, vamos relembrar. Sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição, e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. Quantas vezes eu disse, ao longo desses 4 anos, que temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. É interessante, né? Porque ele ganhou vida nova. Né? Ficou animado agora, começou a falar ó, aquele chavão dele, né? Da vida, pela liberdade, a coisa mais importante é a liberdade e tal. Agora, eu acho curioso também, porque ele fica tentando vender a ideia de que existe uma união das Forças Armadas, que está todo mundo unido, porque a gente sabe, eu acho que não é verdade. Sim. Não é exatamente uma verdade. Eu achei que ele tenta dar uma cantada, né? Para unir ali, olha, vocês são o último obstáculo contra o socialismo. Ou isso ou socialismo, ou comunismo, aquele delírio dele. Então, ele dá uma cantada, ele dá uma amaciada na tropa para, olha, venha que a gente pode dar um jeito. Aí, um dia antes disso, eu pesquisei agora matérias de todos os jornais. O Anderson Torres espalhando em toda a imprensa que o Bolsonaro estava em um estado de depressão. Olha, eles estavam confundindo a opinião pública, né? Tá deprimido. Tá deprimido nada, tava fazendo articulação. Na moita pelo golpe. Conspirando, era esse o estado de depressão do O Bolsonaro. estágio de depressão, exato. Estado de conspiração era o Conspiração. onde E estava o por Bolsonaro. mais, né? Ele continua falando, ele fala das manifestações também, diz que tudo vai dar certo no momento oportuno, porque ele já estava ali, o quê? Tramando o momento oportuno, né? Tem mais um trecho? Tem mais um trecho, vamos Vamos assistir. Nunca vi no mundo do presidente eu vou ir à rua para o presidente ficar. Também. Eu já vi, ao longo de 67 anos, o mundo ia à rua para tirar o presidente. Assim manifestando de acordo com as nossas leis. Cidadão, está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui. Sim. Acredito em vocês. Vamos acreditar no nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo. Tudo dará certo no momento oportuno, eu acredito em vocês. O cara foi lá para dar uma injeção de ânimo na turma que eles precisavam como suporte para o golpe, né? Isso é 9 de dezembro, né? 9 de dezembro. 6 dias depois, a equipe do Copa 2022 estaria na rua se preparando para, se necessário, matar o Alexandre de Moraes. 15 de dezembro. Todo... Gente, a gente vinha de uma eleição. O Lula ganhou a eleição. Ali estava quente a eleição do Lula. Isso que era nada de falar nesse sentido. Nada. Nada de entregar a rapadura. A coisa era ir para cima. Do lado dele estava o Braga Neto ali nessa imagem que a gente mostrou, né? Foi na frente do Palácio da Alvorada, ali ó, do lado esquerdo, para quem está olhando de frente, a hora que a imagem ficar mais aberta, estava o Braga Neto. Eu tentei, esse aqui, ó, de calça azul e uma camisa de manga curta. Camisa de manga curta meio rosada. Lá no fundo eu tentei identificar quem era. Acho que tem um sanfoneiro, o segundo do lado do Braga Neto, né? Tá o Braga Neto, tem um segurança, parece, e segurando, enfim, alguém da equipe de segurança segurando a maleta ali, e do lado esse de terno, me parece que é o sanfoneiro. Azul por baixo. Sanfoneiro esse, que vai para cima e para baixo também com o Bolsonaro. Então é importante a gente ir relembrando o que aconteceu, batendo com o relatório da Polícia Federal, batendo com as trocas de mensagem entre os golpistas, ajuda a contar a história. Tem mais um personagem aqui que a gente vai trazer, não é isso, Gabi? Tem mais um personagem, mais uma vez a gente juntando com os golpistas, né? Vocês lembram do Fernando Cerimedo? Para quem não se lembra, o Fernando Cerimedo é um empresário argentino, um youtuber e tal, e ele fez uma live levantando suspeição sobre o nosso processo eleitoral, sobre as nossas urnas eletrônicas. Ele foi também estrategista da campanha do Javier Milei, então ligado à extrema-direita.
E ele apresenta, né, nesse vídeo, nessa live, supostamente fraude no nosso processo, né, nas nossas urnas eletrônicas. E aí, a gente junta com as conversas que os golpistas estavam tendo aqui enquanto eles estavam tramando o golpe. O Mauro Cid disse numa conversa com o tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavalieri que a base do material que o Cerimedo apresentou lá na live sobre as urnas foi produzida pelo que ele chama de nosso pessoal, Rodrigo. Ou seja, eles produziam faixa, como a gente mostrou, cartaz, e produziam até o conteúdo que o argentino Cerimedo mostrou na live. Esse Cavalieri, ele elogia o trabalho de hackers e ele menciona também a live justamente do Fernando Cerimedo. E aí o Mauro Cid aparentemente estava se atrapalhando ali com o teclado. Eu vou colocar aí, ó, já temos a troca de mensagem na tela. Ele diz que se baseou em informações elaboradas pela equipe dele, aí ele fala, isso foi a base do argelino, mas aparentemente ele estava querendo dizer, isso foi a base do argentino. Sim. E em cima ele está falando, foi o nosso pessoal que fez, e dá uma risada. Nosso pessoal que fez, porque o outro, o Cavalieri, estava elogiando, né? Isso. Elogiando o material. Muito boa essa análise desses caras. E aí o Mauro Cid diz, nosso pessoal é que fez, né? O nosso pessoal era essa turma aí dentro do palácio, a turma de comunicação do Exército ou dos bolsonaristas do Exército. É interessante porque o Cavalieri vira para o Mauro Cid e fala, você já recebeu isso, né, esse conteúdo? E aí o Mauro Cid diz, não, foi o nosso pessoal que fez, né? Esse Fernando Cerimedo, só lembrando, Fernando Cerimedo que está listado, é um dos 37 listado como operador do golpe. E ele foi da equipe do Milei, da equipe digital ali, de comunicação digital do Milei. Ele é muito importante na campanha dele lá. Fundamental. Então temos um argentino entre os indiciados. Além de todos esses militar e tal, tem um argentino, tem o Felipe Martins, que é civil dessa área. Eu me confundi aqui na hora que você estava falando, perguntando de militares presos, né? Eu falei, o Felipe Martins não, ele é civil, mas foi preso. Assessor especial da área internacional, né, do Bolsonaro. É aquele que fez o gesto nazi-fascista. Ele é o principal, ele é na cadeia de discípulos do falecido Olavo de Carvalho, ele é um dos caras mais importantes, é o que propaga o olavismo depois do próprio Olavo. Ele é um olavista dentro do governo, vamos dizer assim. Importantíssimo, que é o jurista que escreveu um livro em 2021 e que foi listado no inquérito, no relatório da Polícia Federal, chamado Amaury Feres Saad. Ele foi mencionado na CPMI do golpe e ele é o cara que escreveu um livro defendendo esse uso absurdo do artigo 142 da Constituição como justificativa para o Exército entrar e acabar com a democracia, como se isso fosse possível. E eles falam, né? Se você tiver uma situação de exceção, então isso se justifica. Acontece que, primeiro, que não se justifica. Segundo, que não tinha situação de exceção. Eles têm a típica maneira de se comportar do miliciano. Eu vou lá, crio o problema para vender a solução, mentirosa no caso, né? Mas é isso. É isso aí. Está indiciado também? É esse que está na tela? É o Saad, é isso aqui? E esse aí tem uma foto muito curiosa, que é ele tinha nas postagens dele, ele apagou, essa aí, que é o Olavo de Carvalho segurando o livro dele. O Olavo segurando o livro dele? O livro onde ele defende esse absurdo a respeito do artigo 142 da Constituição. É um nome que a gente falou pouco, né? É André... Pouquíssimo. Amaury Feres Saad. Amaury Feres Saad. Duas figuras que eu catei ali no documento que achei curiosa. A outra é do padre mentiroso, né? Que rezava na cartilha do golpe. O padre de Osasco? O padre de Osasco. O padre de Osasco, ele pode ter mentido para a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal apresenta no relatório as trocas de mensagens dele com o Felipe Martins. E numa dessas trocas de mensagens, ele falou, estou no aeroporto, indo para Brasília, vou direto para o gabinete do Braga Neto para a reunião. E aí eles viram as passagens de avião, ele realmente foi, voltou no mesmo dia. Na Polícia Federal, quando perguntaram para ele se ele foi para a reunião do Braga Neto, ele falou, nunca fui à reunião do Braga Neto. Padre mentiroso? O padre, além de rezar na cartilha do golpe, aparentemente pode ter feito perjúrio, né? O padre também é muito pornográfico, viu? Andei lendo os relatórios dele. Interessante, um padre... Fala bastante palavrão? Um padre pornográfico, né? É F pra cá, F pra lá.
coisas que nem a Gabi leria. A Gabi assistir. Eu leria, né, Chico? Depende, viu, Chico? Se cair aqui no nosso roteiro. Vai-se embora, né? Famoso nas mídias sociais, na Sim, internet, sim. porque ele fazia milhões de vídeos justamente com a grande causa dele era combater o aborto, que a gente vai falar disso mais tarde, combater o aborto, e ele comprava todas as chamadas, toda a chamada guerra cultural, né? E era em cima da... Agora, sabe há quanto tempo ele já conhecia o Bolsonaro? O Martins, o Saad, tem pouco tempo. O Bolsonaro faz parte da lista de contatos dele ativa há 11 anos. Meu Deus. Há 11 anos. Então, desde muito antes de eleição, Antes. 2013, é isso? Muito antes do Bolsonaro se lançar candidato até. É um personagem curioso, porque a gente sempre fala dos malafaias da vida, né? Dos radicais entre os evangélicos, e esquece esse padre aí. Os radicais católicos. Católico, E o Felipe Martins, que é muito próximo dele, né, Elô? A gente estava até falando sobre isso antes de começar o programa, mas Elô pode falar muito melhor do que eu. Ele é muito ligado aos extremistas da Igreja Católica. Ah, o Felipe também é católico. O Felipe Martins. Felipe Martins. Tem uma foto do padre com o Felipe Martins falando, meu grande amigo, estamos aqui junto hoje e tal. É essa turma toda. Sabe quem é muito católico? Direita moralista. O Ives Gandra Martins. Sim. Inclusive é da Opus Dei. Aqui. É da extrema-direita católica. Pessoal, talvez, né? É da extrema-direita católica. Estão todos aí juntos. Nossa. Pena, porque realmente a gente fica falando dos neopentecostais, isso, aquilo, mas... Mas a Igreja Católica estava metida, padres no Brasil inteiro, também com as mesmas pregações bolsonaristas. É isso. Eu acho que a gente fez uma boa radiografia hoje aqui. Ontem a gente deu aquela primeira notícia e hoje passamos por vários personagens, inclusive esses que a Elô trouxe mais agora no fim, né, que são esses civis aí, o padre, o Felipe Martins, esse outro, o argentino Serimedo. Tem o senador Girão, que convocou... Né, ele não está listado entre os indiciados, o Girão. Não, mas ele é mencionado, federal, né? mencionado no relatório porque convocou a tal da audiência pública para difundir essa mentira a respeito do artigo 142. Tem mais gente metida nesse enrosco, entendeu? Ah, tem, com certeza. Gente, vamos voltar a falar do pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ser agora à noite, 20h30 da noite, ele vai se pronunciar. Olha, Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Teve uma reunião no Palácio do Planalto com Lula, Lira, Pacheco e Haddad, que começou às 17h47, acabei de receber aqui, que terminou agora às 18h59. E, na sequência, o presidente Lula já começou uma reunião com líderes de vários partidos. Ou seja, Lula se sentou com Haddad para vender o pacote para o Lira e para o Pacheco. Essas reuniões estão acontecendo há semana. E o cronograma era esse: fecha o pacote, senta com os líderes do Congresso, aí apresenta para a população nesse pronunciamento do Haddad, e o presidente Lula se sentou agora às 7h06 com líderes de vários partidos, também para vender o pacote, para facilitar a tramitação no Congresso Nacional. A gente viu hoje que o mercado financeiro ficou nervoso, né? Porque circulou a informação, a gente não tem 100% de certeza. 5,91, Rodrigo. Bateu quase em 6, Elô. Não temos 100% de certeza, mas o Haddad, além de anunciar os cortes, né, de gastos, iria anunciar uma medida positiva para a classe trabalhadora, que seria isenção do imposto de renda até R$5.000. Está garantido que vem isso, esse anúncio hoje mesmo? Está garantido que vem isso, está garantido que vem isso no pacote. Agora, infelizmente, Rodrigo, vou te falar, o que aparentemente está acontecendo, e a gente só vai saber daqui a um dia ou dois. O governo dividiu isso em dois projetos diferentes. Separou os cortes de gastos, né? Esses cortes todos que a gente está falando, e o que seriam as boas notícias, que é a modificação no imposto de renda, que inclui a isenção para todo mundo que ganha até 5 mil. O que eu posso te dizer quando o governo divide pacote dessa maneira? Em vez de deixar tudo junto para obrigar a passagem de um ter que passar o outro. A chance de minguar esse pacote das bondades é enorme, né? Ficar menorzinho, né? Você coloca uma pressão, né? Mas a gente sabe que vivemos um momento que a esquerda, os trabalhadores não levam ninguém para a rua. E no se você joga isso na sociedade, seria para incendiar de uma forma, porque para você aplaudir essa medida e defendê-la nas ruas. Olha, eu ganho até R$5.000, eu quero esse benefício.
E quem impede esse benefício hoje? Arthur Lira e o Congresso Nacional. Pô, vamos derrubar esse negócio. É isso. Não é derrubar o Congresso, é tentar fazer passar. Pressionar esses caras. É. Então, o que pode acontecer? É isso ser derrubado e ficar só a parte que penaliza os trabalhadores. Porque, a não ser que os trabalhadores brasileiros acordem e resolvam pressionar o Congresso. E Elô, nesse pacote, na parte, você falou que divide em duas partes, né? O corte, que já era esperado, e agora essas medidas mais, entre aspas não, medidas de bondade, medidas assim que favorecem os trabalhadores. Na parte dos cortes, vai ter corte no BPC mesmo, no benefício? É o que está todo mundo dizendo. Infelizmente, que vai ter corte no BPC. Se isso, vai ser vai ser uma gritaria. uma gritaria. Isso se aprova isso e não aprova a parte de benefício aos trabalhadores, Olha, gente, eu acho que tropeção. é péssimo para o governo. Eu estou muito curiosa para ver como que o Haddad vai vender esse pacote hoje. Quer dizer, eu acho que o presidente Lula devia vender esse pacote e dar o recado, dar a letra para a população, dizer a gente precisa defender essas medidas aqui. Corte dos super salários, aumento de imposto para os super ricos, porque isso está na proposta, e isenção para quem ganha até 5 mil. Porque você vai pagar a isenção de quem ganha menos com mais imposto para quem ganha mais. É o óbvio que tem que ser feito. Agora, eles começam a gritar porque vão perder um caraminguá, o que para eles não significa absolutamente nada. Nada. Sabe? Então, assim, a usura, né? A gana, a sede dessa gente de ter mais e mais, não ter nem onde gastar e não se importar em sair no meio da rua e ver gente passando fome, dormindo na rua, eu não sei como eles conseguem dormir. Dorme na boa, viu? Na boa, dorme na boa, nem precisa de remedinho. Pior que Quanto mais trabalhador lascado, essa turma dorme feliz da vida. E vai continuar dormindo. E daí eu acho assim, o Haddad, por conta do domínio técnico da história toda, ter negociado capítulo a capítulo, hoje eu acho que é a vez dele, mas concordo contigo, Elô, acho que Lula tem que entrar pesado. Eu também Porque acho. se o governo vai pagar essa história, pagar a ideia de tirar do trabalhador e não vai ter nenhuma recompensa, eu acho que pode esquecer. Você acha que numa conversa com com Lira e Pacheco, num tete-a-tete com o Lula, ele vai convencer eles dois que tem que passar as duas coisas juntas? Não, eu acho que isso aí não. É protocolar. Acho que ele tinha. O que é que ele está. Politicamente é interessante que passe para os líderes do Congresso antes do Haddad falar. Ó, vem aí isso. Eu acho que aí é um protocolo político que tem que ser feito. É do jogo da política. Mas eu defendo o que você falou, que o Lula tem que entrar em campanha de mobilização. Olha, você. Entrou com juros, ele tem que entrar por isso aqui. Exatamente. Você não vai ter isenção. Você que ganha até 5 mil não vai ter isenção, porque tem estes senhores do Congresso que vão impedir. Isso. Isso aí. Gente, eu queria aqui trazer um último assunto que é, assim, importantíssimo também, porque a extrema-direita está se aproveitando nesse momento para, assim, passar uma pauta que é absurda, assim, que me ligou um alerta vermelho para todas as mulheres, para toda a nossa sociedade, que é a história do aborto, né? Pauta conservadora, então, que está avançando na Câmara. Nesse momento, hoje a CCJ aprovou essa PEC que proíbe o aborto, mesmo em casos previstos por lei. Quais são eles, né? Para lembrar você, são 3 casos. Então, quando a mulher é estuprada, né? Em casos de mulher, ou enfim, a pessoa que engravidou é estuprada. Crianças, jovenzinhas, menor de idade à Exatamente. vontade, pode ser estuprada à vontade, que vai ter que ter o filho. Isso. Também, casos em que aborto é previsto. Quando a criança, né, o feto, na verdade, né, porque nesse estágio não é uma criança, é um feto, não tem cérebro, então ele é anencéfalo. E também, mais um caso em que o aborto é legal é quando representa o risco à vida da mulher. Então, por algum motivo, ela não pode seguir com essa gravidez porque a vida dela está em risco. Então, são esses 3 casos que são garantidos por lei, porque é o mínimo. É estupro, é violência contra a mulher ou contra a criança. Ou então, essa mulher pode morrer, essa criança pode morrer, ou então, o feto, enfim, não tem cérebro. São casos, assim, basilares para a vida, né, dessa pessoa que está gestando. Então,
Teve até um grupo de mães, a Elô trouxe esse vídeo aqui, a gente separou um grupo de mães a favor, né, do direito básico à vida das mulheres, do direito ao aborto legal, que foram, né, essas pessoas foram expulsas da sessão e aí deputadas progressistas estavam tentando ali, estavam fazendo um protesto. Então vamos assistir esse vídeo. Mulheres gritando, né? Elas estavam ali se manifestando, gritando que criança não é mãe, né? Aí foram expulsas e as deputadas dizendo sem violência. E elas se juntam, dão as mãos para tentar fazer um cordão para impedir que elas fossem expulsas. Olha lá. Agora, é tão revoltante isso, cara. Vou te falar, tão revoltante que, como diz uma amiga minha, meu sangue estava fervendo hoje quando eu vi isso, cara. A gente já não tem os direitos que devia ter. Vamos combinar? A gente já não tem os direitos que devia ter. Porque e ainda é vão muito tirar difícil você conseguir, esses que né? são resultado de violência. Uhum. Violência. Como aconteceu com aquela menina em Goiás, de 13 anos. Caso, mas teve outra em aqui. Pernambuco Outro caso em também. Pernambuco. Que a turma da Damares mandou até gente lá pressionar Sim. na frente do hospital. Religiosos da extrema, né, ligados à Que tinha extrema um programa médico para fazer aborto legal nesse tipo de E ela caso. teve que ir para um hospital no Recife fazer esse procedimento, porque na cidade dela não tinha, ela não conseguiu esse direito. E ela teve que ficar mais tempo gestando, né, sob risco, porque é uma criança, gente. Então, quando uma criança está gestando, ela tem risco à vida, ela pode morrer por estar com um feto no ventre. Então, e não é coincidência, Lu, que isso esteja acontecendo em dias que a nossa democracia brasileira, que a gente está descobrindo, né, dias assombrosos para a nossa democracia brasileira. É tudo estrategicamente, assim, pensado. Sim, porque a extrema-direita precisa de uma pauta que possa chamar de vitoriosa. Quando a gente está debelando toda a tentativa de golpe que eles fizeram para acabar com a nossa democracia. Então, eles vão para o Congresso para dizer que, né, poder animar as bases, dizer que estamos vencendo. Um projeto que foi vencido nas ruas pelas mulheres. Tinha sido retirado. O PL do estupro foi vencido nas ruas. Só para entender, ele voltou com outro formato agora, pelo que eu entendi, é isso, Elô? Não sei se você tem os detalhes. Ele volta para a comissão. Volta para a comissão. Ele estava para ir já... Porque é um projeto que foi apresentado em 2012. Exato. Boa. Do Eduardo Cunha, esse projeto, Rodrigo. Eu não tenho a tramitação dele, não. Não sei como é que é a tramitação Tinha dele. sido derrotado nas ruas e agora volta, e a chefe da CCJ é uma bolsonarista, né? Uma extremista. Uma mulher, inclusive. Caroline de Tone. Caroline de Tone, exatamente. Então, bom, a gente vai continuar acompanhando. Teve um parecer aí da relatora, que também, outra bolsonarista, deputada Cris Tonieto, do PL do Rio, que votou também. É braço direito da Caroline de Tone, está sempre do lado dela nas sessões e substitui a Caroline quando ela tem que sair. Acompanhar. A dupla dinâmica. É isso. É o Batman e Robin da maldade. Agora, como é que fica? Só para fechar esse assunto, a proposta vai ser encaminhada para apreciação de uma comissão especial que ainda vai ser criada. Então, dá tempo de barrar, a gente tem que pressionar antes dessa votação ir a plenário. Agora, eles ficam criando tanta coisa para a gente, né? A gente se desdobrar em 1000 para poder dar conta. É muito. É isso, né? A gente parece que quando vem a onda, que você está se levantando, você acabou de tomar, né, uma onda e você está se levantando, vem outra e você não consegue. É um pouco isso que acontece no nosso Congresso Nacional hoje, gente. Bom, minuto final aqui, vamos para a notícia boa. Lançamento da nossa pós-graduação, que está pertíssimo de acontecer, vai ser amanhã. O Eduardo Moreira e o Gessé Souza vão estar ao vivo amanhã aqui, 8 horas da noite, para trazer todos os detalhes da nossa pós, disciplina, formato, quem vai ser professor, né, enfim. O nome da pós-graduação eu já revelei aqui para vocês, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, e vai ser um curso em parceria com a FESP-SP, que é a primeira escola de Sociologia e Política de São Paulo, inclusive do Brasil, né? A FESP-SP é super tradicional, então, assim, vai ser fundamental para a gente. Tem recado do Edu? Vamos trazer a partir de agora, vamos ver. O ICL vai lançar uma
pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL, fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, é em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras, e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução. Tem condição especial para quem assistir amanhã ao vivo às 8 horas da noite, então garante a sua vaga em icln2.com.br, condição exclusiva para quem for se matricular. Então, eu recomendo fortemente que você faça a inscrição agora. Eu também. Gente, Por favor. tem também o Prêmio Best, tá? Quero lembrar que dá tempo de votar no ICL na final do Prêmio Best. ICL Notícias está lá, a gente está concorrendo em 4 categorias e você pode votar em icl.com.br/ibest. César Calejão está lá também, Eduardo Moreira, nosso ICL e o nosso ICL e também o ICL Notícias, né? São 2 categorias diferentes que você pode votar ali também, como canal de opinião e também como jornalismo. Então vamos nessa, recados dados aqui, agora a gente vai... Provocação histórica, né? Para o Provocação Histórica. É isso. Provocação Histórica, né, Rodrigo? A gente pode colocar aqui na tela? Aí, agora sim. A Primeira Guerra é isso, né? Primeira Guerra Mundial. Lama, Esperança e Caos. Você acompanha a partir de agora. Eu que sou míope não consigo ler o nome do candidato. É o Bruno Leal. Convidado é o Bruno Leal. Apresentada pelo Lindener Pareto. Muito bom. Bruno Leal. Só se manter aqui no link. Boa noite. Hoje em situação aqui ilustre, né? Pô, Com a Heloísa, maravilha. nossa amiga. Queremos todo dia com a Elo. Queremos, Elô. Levantei um cartaz aqui. E não foi feito lá no canal. Aquele cartaz. Produzido aqui. Esse foi produzido aqui. Boa noite, Chico. Boa noite. Rodrigo Obrigado, Pires, Elô. boa Obrigado. noite. Uma boa noite a todos que nos acompanharam. Até amanhã. Fala, turma, é amanhã que a gente vai ter um dia histórico no ICL, o lançamento da pós-graduação ICL em parceria com a FESP, escola onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e tantos outros nomes. Só lembrando que é o seguinte, é pós-graduação mesmo, reconhecida pelo MEC, e começa no comecinho do ano que vem. Para saber quais são as pós que a gente vai oferecer, as condições em termos de valores e tudo, que eu já adianto, que vão ser muito abaixo do mercado, e os professores que vão ensinar, amanhã tá junto com a gente às 8 horas da noite. Um abraço e até amanhã.